Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Kabbalah em 10 minutos. Eu sou Marcel Fernandes, professor da Escola de Kabbalah Brasil. E pessoal, hoje o nosso amigo Romualdo, lá de Goiânia, mandou para nós aqui o seguinte: por que passar por dificuldades? Eu sei que você já respondeu isso anteriormente, mas ainda não consegui assimilar o real propósito. Romualdo, entender isso é a chave do universo, né? Entender isso em profundidade. Veja, meu amigo, o que a gente pensa, na maioria das vezes, é que a vida seria melhor e seria mais correto, mais acertado, se a gente vivesse numa espécie de vida perfeita, num mar de rosas. Se ninguém adoecesse, se não houvesse pobreza, se não existisse guerra, se não existisse feiura, se não existisse grosseria, não existisse crime, se tudo se passasse sempre da melhor maneira possível, se o clima sempre fosse agradável, se não ocorresse nenhum tipo de catástrofe natural, se a vida fosse perfeita, aí sim seríamos felizes. Só que não. Seríamos todos meros bonecos e a vida seria algo tremendamente sem graça. Para tentar ilustrar isso aqui, sem graça, sem valor e sem significado. Para tentar ilustrar isso, eu vou contar uma história aqui que a gente conta no curso de Kabbalah, não me lembro agora de verdade se já mencionei isso alguma vez aqui. Mas a história é o seguinte: diz que o indivíduo morreu e quando ele chegou no céu, ele viu lá um lugar todo branco, né? Entendeu que estava no céu, não tinha nada de errado, um lugar absolutamente silencioso, mas parecia absolutamente vazio. Quando de repente ele discerne ali nas nuvens, né, alguém caminhando na direção dele, aparentava ser um homem, muito bem apessoado, elegantemente vestido, impecavelmente vestido, com boas maneiras em excesso até, alguém muito educado, muito refinado, super bem penteado, de um aspecto muito agradável, muito gentil, muito cortês. E quando chegou até esse homem que tinha acabado de morrer, olhou para ele e disse o seguinte: eu sou seu anjo e estou à sua disposição. E ficou em silêncio. O nosso amigo aqui, né, o protagonista da história, olhou para o anjo e falou: sim, mas e o que a gente faz aqui? Eu morri recentemente, eu não tenho prática, eu estou vendo que não tem ninguém aqui, né? Eu não sei como me comportar aqui no céu, eu não sei o que eu devo fazer depois da minha morte, eu não sei. Então me diz o que é que eu tenho que fazer aqui. Já que você é meu anjo da guarda, me fala como que eu devo proceder aqui nessa nova fase da minha existência. E aí o anjo olhou para ele e falou: olha, essa fase aqui que você está vendo que está tudo branco é porque é a fase de início, né? É o começo do processo. Mas daqui a gente pode ir para qualquer lugar, aqui a gente pode fazer qualquer coisa, porque fora da matéria, fora do corpo, não existem limitações. Então aqui não há limitação de tempo, não há limitação de espaço, não há limitação de dinheiro, não há limitação de poder ou de força. Aqui você está liberto de todas as restrições que haviam quando você estava encarnado. Portanto, uma vez que eu sou o seu anjo, você pode me pedir o que você quiser e imediatamente você será atendido. O camarada olhou e falou: nossa, é assim mesmo? E o anjo garantiu: sim, é assim mesmo. Está na tela branca. O que você pedir, você vai ver que tudo vai mudar ao seu redor e vai acontecer o desejo que você manifestar através das suas palavras a mim. Aí o camarada fez o quê? Falou: bom, deixa eu pensar aqui, uma frustração que eu tenho de algo que eu nunca fiz enquanto estava encarnado é que eu nunca pulei de paraquedas. Quando ele terminou de falar a frase, ele já estava em queda livre, numa paisagem magnífica, né, caindo de paraquedas com a mochila, aquela mochila do paraquedas nas costas. Aí o paraquedas abriu, ele teve um voo perfeito, fez um pouso impecável no chão e foi uma aventura tremendamente emocionante, adrenalina 1000, né? O camarada
totalmente eletrizado por tudo que aconteceu, era uma coisa que ele tinha medo ou tinha uma frustração por não ter feito e aconteceu, e logo depois que ele pousou no chão, tudo começa a ficar branco de novo. E aí ele vê o anjo ao lado dele. Aí ele diz para o anjo, e agora? O anjo falou, não, é a mesma instrução. Eu já te disse, o que você quiser. Ah, tem uma coisa assim, que eu passei uma vez num restaurante, numa viagem que eu fiz, e eu deixei de comer um tal prato. Imediatamente ele estava num restaurante comendo o prato refinado, que ele não teve oportunidade de comer quando passou num determinado país, lá numa determinada região exótica da Europa. E aí ele comeu e achou incrível, e depois tudo ficava branco de novo. E aí ele foi pedindo isso, foi pedindo aquilo, começou a pedir uma porção de coisas, e absolutamente tudo que esse homem pedia instantaneamente se tornava realidade, e quando a experiência era concluída, ele voltava para a tela inicial, vamos chamar assim, ele voltava para aquele lugar branco com um anjo ali do lado. Se ele quisesse companhia de uma, ou uma companhia de muitas pessoas, se ele quisesse fazer parte de uma festa, de um congresso, seja lá do que for, ele simplesmente estava na situação em que ele pediu imediatamente, e depois que a experiência se concluía, como eu disse, novamente ele voltava para aquele momento onde tudo era branco, e o anjo ao lado dele, à disposição dele, servindo ele em absolutamente tudo que ele queria. E aí, meu amigo Romualdo e nossos ouvintes da rádio, o que aconteceu ali? Chegou uma hora que a lista de desejos acabou. A criatividade se esgotou. O anjo estava ali de pé, ao lado do nosso amigo, e o nosso amigo não tinha mais o que pedir. E ele chegou a uma conclusão de que aquilo ali tudo era um negócio meio sem graça. Foi divertido, mas era muito chato. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu posso pedir outras coisas aqui, mas assim, é tão rápido, tão fácil, que chega uma hora que parece que a coisa não tem graça. Não, eu não quero ficar a eternidade aqui tentando inventar alguma coisa para poder ser atendido de maneira instantânea. Eu já experimentei bastante disso, acho que eu não gostei daqui não, quero outra coisa, quero outro... Não, isso aqui é muito tediante. Me leva para outro lugar, anjo. Esse céu aqui não tá com nada não. Já entendi, já desfrutei, mas pelo amor de Deus, me tira daqui, sei lá, onde eu posso ir? Bom, se eu não posso reencarnar porque eu tô morto, tá, já sei. Me leva pro inferno. Me leva pro inferno. Eu quero ver o inferno. Quero ver se é diferente daqui. Isso, é uma boa ideia. Foi o que eu não fiz, não tinha pensado nisso. Isso, anjo, me leva, quero ir pro inferno. O anjo sorriu para ele e disse o seguinte: você está pensando que está onde? Aonde você pensa que está? Deu para entender? Se a gente tivesse uma vida perfeita, essa ideia da vida perfeita é a nossa ideia maligna. É a ideia de fazer todas as nossas vontades. Por que a gente passa por sofrimento em última instância? Porque é necessário. É difícil da gente entender isso agora. É difícil da gente concordar isso quando a gente não está espiritualmente maduro. E mesmo que eu já tenha respondido isso de outra forma, como você falou aqui, meu amigo Romualdo de Goiânia, você disse que não conseguiu assimilar exatamente o real propósito disso, e eu acho que ninguém vai conseguir isso de verdade, porque a gente ainda funciona no sistema chamado desejo de receber, dentro do nosso ego, com os propósitos da nossa própria personalidade. A gente ainda está num sistema que é completamente separado da espiritualidade, onde essas coisas não fazem sentido, assim como esse personagem da história achou que estava no céu, porque tinha todos os seus desejos atendidos. A gente só vai entender o propósito do sofrimento quando a gente avançar espiritualmente. É só ali que a gente vai entender de verdade por que a coisa funciona assim. Mas para não dizer que eu não falei nada sobre isso, vamos entender o seguinte: o lugar onde você não sofre, onde isso não é mais necessário, é o lugar onde você já é perfeito. E se você não é perfeito, entende? Você não pode estar no lugar da perfeição. E não estando no lugar da perfeição, estamos todos nós imperfeitos no lugar do sofrimento. No lugar onde as coisas precisam ser conquistadas, onde as batalhas devem ser travadas.
E acima de tudo, se a gente tem um bom propósito na nossa vida, a gente, numa análise bastante sincera conosco mesmo, a gente vai perceber que ao longo da nossa existência, mesmo que tenha sido muito doloroso, muito amarga a nossa vida, ou situações muito difíceis, foi exatamente nessas situações, se a gente tentou agir com dignidade e princípios, foi exatamente nessas situações que a gente teve as oportunidades e talvez tenha conseguido evoluir significativamente. Agora, se a gente passa por diversas vezes em sofrimentos diferentes ou semelhantes, e a gente não está procurando agir com dignidade, está procurando apenas se livrar das coisas desagradáveis que estão causando sofrimento e sair daquela situação, a gente ainda vai rodar um bocado até entender por que isso está acontecendo. Mas, quando você, passando pelo sofrimento inevitável da vida, age com pureza de princípio, para colocar a coisa aqui em termos simples, você vai perceber que é exatamente nesses momentos, quando você não abandona a dignidade e a pureza, que você avança, que você evolui, que você prospera espiritualmente, ainda que tenha passado por dificuldades e sofrimentos. Do outro lado, quando a gente está com tudo manso, com tudo feliz, como esse amigo da nossa história, a vida perde o sentido, porque a gente não anda um mínimo grau. Entende? A gente fica simplesmente estagnado. É bom quando a gente está vivendo uma situação agradável, porque a gente desfruta disso. Mas embora a gente desfrute de um lado, a gente não evolui do outro. E no sofrimento, muitas vezes, a gente está evoluindo, embora não esteja desfrutando. E aí é que está o valor. Qual é a escolha de cada um? Se você quer só apenas desfrutar, ou se você quer avançar. E o sofrimento é necessário para o nosso avanço. Até porque, se eu estou numa determinada situação que não é compatível com a espiritualidade, para eu passar de uma situação incompatível para uma situação de maior compatibilidade, digamos assim, de maior sintonia com a espiritualidade, eu preciso fazer mudança. E a mudança necessariamente vai me trazer algum sacrifício e algum sofrimento. Sem isso, não tem avanço. Espero que isso tenha ajudado. Tem mais para falar disso, mas a gente precisa estudar um tanto. Inclusive, para poder desenvolver os argumentos aqui. Se a pessoa estiver estudando Kabbalah, vai ficar bem mais fácil de entender e eu também tenho um pouco mais de possibilidade de explicar. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Se você quer estudar Kabbalah, se você quer entender o sofrimento e muitas outras coisas, basta fazer um clique no banner aqui do programa da rádio ou dá uma olhadinha aqui, se você estiver no YouTube, no que está na descrição desse vídeo, que você seguramente vai encontrar alguma coisa interessante lá. Obrigado a todos e até o nosso próximo programa Kabbalah em 10 minutos.